Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Diogo Ros. É um prazer estar com você para mais este estudo da Palavra de Deus. Este é o projeto EBD Online, Escola Bíblica Dominical Online, para que o maior número de pessoas possam ter acesso ao estudo da Palavra de Deus. Projeto este que facilita o nosso campo eclesiástico da Assembleia de Deus de Coxilha, no Rio Grande do Sul, onde temos congregações em Vila Lângaro, São Miguel do Parador, também Arvinha, e assim todos podem assistir o estudo da Palavra de Deus no conforto da sua casa e no horário que mais lhe aprouver. É claro que este projeto alcança também a tua vida, a tua casa, independente da onde você mora, porque a internet, obviamente, nos facilita isso. Então vamos para a lição de número 10. Lição de número 10, cujo o título é O Ministério de Mestre ou Doutor. Então vamos adiante nesse trimestre estudando tão lindo conjunto de assuntos voltados para a edificação da Igreja do Senhor. O texto áureo está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, onde diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar o corpo de Cristo. Muito bem. Vamos então adiante aqui na nossa agora leitura bíblica em classe, onde temos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29 e outros textos na sequência. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Capítulo 12, versículo 6 da carta aos Romanos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, agora Tiago, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então vamos para o nosso comentário. Aqui na introdução temos assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se
intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. É uma grande verdade. Eu quero enfatizar que o ministério do ensino, o ministério do mestre, ou seja, aquele que está ensinando a palavra, ele precisa se esmerar muito nessa função. Requer muita dedicação, requer, na verdade, muito empenho, porque se não houver esforço, dedicação, este ministério não terá êxito. Eu quero ler convosco Romanos capítulo 12 e versículo 7. Vamos aqui fazer uso de um recurso de Bíblia para melhor compreendermos a palavra do Senhor. Eu vou diminuir aqui a minha imagem para podermos ter melhor acesso ao texto. Então aqui nós temos, queridos, Romanos capítulo 12 e versículo 7. Eu tenho aqui em grego, eu tenho a versão também hebraica e temos também a tradução para o português de Romanos capítulo 12 e versículo 7. Então aqui nós temos o texto eite diaconiam, ente diaconia, eite ro didaskon, ente didascalia. Ou seja, essa palavra se é ministério. A palavra diaconiama aqui, queridos, esta palavra eu vou aqui selecionar se é diaconia, tá? Seja diaconia, ou seja em ministrar. Se é ministrar, seja em ministrar. Ou seja, a tradução disso é ser ministério no ministério. O que ensina, aqui nós temos essa palavra aqui que está mais próxima do que estamos investigando. Didaskon, esta palavra didaskon, ela quer dizer o que ensina em didascalia, em ensinar, tá? Essa palavra didascalia do grego quer dizer ensino, instrução, tá? Vem didaskalos, que quer dizer professor. Então é o ministério do professor. Aqui nós temos no hebraico, mas aqui embaixo eu vou colocar aqui para você, mi haomet lesharet yesharet keish ha'il vechem hamoré iore kamishpat. Aqui nós temos a palavra moré, que é professor. Então, tanto no grego quanto no hebraico, nós temos a palavra professor. Aqui interessante que na versão para o português, se é ensinar, haja prudência à sua doutrina ou ao seu ensino. Só que moré no hebraico quer dizer professor, tá? E didascalia em grego também quer dizer professor. Então é aquele que ensina, tá? Isso é importante destacar aqui neste texto. E nós temos aqui também um outro texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Vamos colocar aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 13, vamos ver como está escrito.
persiste em ler, olha só, persiste em ler, exortar até que eu venha. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 13. Olha que coisa linda esse texto. Aqui nós temos em grego, Reos, erchomai, proserre, te, anagnosei, te, paraclesei, te, didascalia. Ou seja, reos em grego, enquanto, erchomai, eu não chego, é isso que significa erchomai. Enquanto eu não chego, proserre, dá atenção, cuida. Te é a partícula, o artigo a ou da, anagnosei, a leitura pública ou também privada. Então, isso aqui nós vamos trabalhar depois, mais para frente, nessa palavra anagnosei. Ou seja, cuida na leitura privada, cuida em ler, olha que coisa tremenda. Então, se não gostar da leitura, como mestre vai ser mestre? Se ele não gostar da leitura, olha que persiste em ler, tá? Aqui nós temos a versão grega, desculpe, ao português, persiste, ocupa-te em ler. Palavra grega, anagnosei, te paraclesei, ou seja, a exortação, te ao didascalia, ao professorado, ao ensino. Aqui no grego, no hebraico, veshamarta, lahagot, bis, farim, tamid, lehashmia, musarha, velikirha, at boi eleiha. Então, nós também temos aqui essa palavra persiste, bisfarim, ou seja, na leitura, no estudo dos livros, tá? E na palavra grega, anagnosei. Então, o estudante da Bíblia, o professor, ele precisa gostar da leitura. Se não gostar da leitura, como será ele um professor, um estudante, alguém dedicado ao ensino? É interessante nós investigarmos isso. Muito bem, vamos adiante. Investigamos 2 textos, agora vamos avançar aqui na nossa matéria. Jesus, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade manava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham 2 opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Ou seja, Jesus era um mestre que, quando ele ensinava, ele provocava uma mudança à sua volta. Jesus, em seus ensinos, ele realmente mobilizava as pessoas que estavam ao seu redor. Ele impactava através
do seu ensino. Vamos aqui para a sequência. O mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Este mestre fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Eu quero mostrar aqui para você algo acerca desse texto, João 3, e mostrar no hebraico aqui também, para vocês terem uma noção de qual era uma noção aqui mais profunda desse texto. Então vamos vê-lo, João 3, vamos colocar aqui na tela para você. Havia, deixa eu pegar aqui a lanterninha, em de anthropos ekton farisaion Nicodemos, tá? Nicodemos é o nome, aqui temos o nome grego dele, tá? É a versão grega. Aqui nós temos em hebraico Vaihi ish min ha perushim, quer dizer, perushim, um fariseu, ushmo nakedimom tsekim ha-ierudim. Aqui nós temos o verdadeiro nome deste homem no hebraico, Nakedimon. Olha como fica diferente a tradução. O nome deste homem era Nakedimon. Nakedimon. Eu vou colocar aqui uma caixa, aqui um texto. Olha como é que era o nome dele, então, no hebraico. Vamos colocar mais aqui do ladinho. Olha aqui, a partir de hoje você fique sabendo que o nome dele era Nakdimon. Esse era o nome, Nakdimon. Mas na tradução ficou Nicodemos, tá? Para o grego, mas o nome era Nakdimon. Fica aqui esse registro, tá? Fica aqui este registro. Nakdimon. Ele era mestre, ele era príncipe dos Yehudim, dos judeus. É apenas um detalhe, mostrar o verdadeiro nome para vocês. Eu já... por esse motivo que eu acabo sempre lendo as escrituras, até do Novo Testamento, também hebraico. Porque a cultura do Novo Testamento também tem muito a ver com a cultura hebraica, evidentemente, e a gente, por esse motivo, precisa, às vezes, investigar os textos hebraicos, a versão hebraica do Novo Testamento, para cidades e nome de pessoas, locais geográficos, ajuda muito. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E sucedeu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele
nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos, eu vou dizer algo aqui que talvez vai te chocar, mas a cerimônia do lava-pés, que a Igreja Católica, ela até esporadicamente, acho que uma vez no ano, se eu não estou enganado, ela tem essa cerimônia. Eu não quero que você me interprete mal, tá? Mas ela é uma cerimônia didática, que eu até acredito que ela tem um valor de ensino muito grande. Se é didática, só pode ser de ensino, né? E eu acredito que, infelizmente, nós não temos no meio evangélico esse tipo de cerimônia. Vale aqui colocar uma nota de rodapé que eu não estou aqui dizendo que tudo que a Igreja Católica faz está correto, pelo amor de Deus. Tem muita coisa lá, ou grande parte da doutrina foi deturpada pela idolatria, adoração a imagens, a ídolos e tantas outras coisas que eu não concordo. No entanto, a cerimônia do lava-pés, eu não vejo nenhum mal nesta cerimônia. Por favor, eu sempre digo, quem nos ouve, ele pode fazer força para nos criticar ou fazer uma forcinha para nos compreender bem. Então eu te peço que você faça um esforço para me compreender e não para me criticar nesse quesito. Eu estou dizendo que eu não vejo uma aberração doutrinária na cerimônia de lava-pés, que o Senhor Jesus fez. Assim como nós também oramos o Pai Nosso, né? Jesus ensinou, a Igreja Católica tem esse hábito, tá? Assim, também eu não vejo problema nesta cerimônia. Já imaginou? Ela quebra essa questão hierárquica. A hierarquia é necessária no ministério, tá? Mas quando os obreiros se lavassem os pés uns aos outros, isso derrubaria tanta arrogância, tanta vaidade ministerial, isso humilharia o ser, porque é humilhante. Mas é esta humildade necessária para a manutenção do ministério e da vida cristã. Repito, eu não vejo um erro nesta cerimônia, até porque Jesus fez. E como que eu diria que algo que Jesus fez estaria errado? Pelo amor de Deus. Então eu estou apenas dizendo que eu acho lindo essa atitude. E pena que a gente não faz, tá? Vocês me entenderam bem, né, pessoal? Eu sei que também tem a questão não só física da cerimônia, mas a questão, talvez é por isso que os evangélicos não o fazem, nós evangélicos, porque o sentido didático da cerimônia é se humilhar, né? Então não adianta também lavar os pés e manter a arrogância, a disputa, a vaidade no coração. Então vale a pena muitas vezes não fazer a cerimônia, mas ter a humildade de reconhecer que ninguém é superior a ninguém. Né? Então você pode, é o que nós fazemos evangélicos, não fazemos a cerimônia, mas tentamos levar o ensino da cerimônia, o didarré, o didasco, né? O ensino da cerimônia, que é se humilhar uns aos outros. Ninguém considere os outros superior a si mesmo, né? Então esse é o ensino. Então fica aqui essa nota, esse comentário, ao mesmo tempo que eu disse que eu não vejo um erro na cerimônia praticada pelos católicos, os evangélicos não o fazem, mas
Se tirou a lição, também tá bom. Não precisa fazer a cerimônia, desde que pratique a essência da cerimônia. Tá bom? Eu acho que ficou bem claro. Você que está me ouvindo é uma pessoa inteligente e entendeu o que eu quis passar. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Vamos lá. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus, tá? A determinação de Jesus. Vamos seguir lendo aqui. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, do 1 ao 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Olha só, não devemos descuidar da nossa formação intelectual. Ou seja, queridos, o ministério do ensino, ele custa caro. O professor, o mestre, o ensinador, ele precisa dedicar-se à leitura, como nós vimos no texto antes de primeira carta de Timóteo. Ele deve se esmerar no estudo, e isso exige compra de materiais, bons livros, tempo dedicado à leitura, os originais, tanto hebraico quanto grego. Eu percebi que no meu ministério foi muito edificante a investigação da Bíblia nos seus originais, nos ajuda exegeticamente na investigação, na interpretação do texto. Claro que não é só isso, dependemos do cenário geográfico, da cultura da Bíblia e dos povos da Bíblia, do entorno, né, do texto. É um conjunto de situações que levará o estudante a uma interpretação e o ensinador a uma capacitação para poder ensinar a palavra. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta-se que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Queridos, preste atenção na palavra doutrina dos apóstolos. Atos 2:43. Aqui significa num conjunto de ensinos de Cristo. Eu até quero ver com você esse texto. Vamos investigar Atos 2:43, vamos estudá-lo
para ver o que é a palavra doutrina. É segundo o texto grego, Atos 2, versículo 43, vamos procurar aqui, tá? É Atos 2, que 43. Aqui, o 42, na verdade, melhor. Atos, capítulo 2, e perseveravam, vou colocar aqui a lanterna, Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina será objeto da nossa investigação. Atos 2, versículo 42. Aqui nós temos, queridos, a palavra, olha só, egêneto. Atos 2, 42. Aqui, perdão. Exam de proscarteruntes, ou seja, aqui nós temos a palavra perseveravam, no didarre, no ensino, tom, apóstolon. Tu perceba que a palavra apóstolo, ela não foi traduzida para o português, ela foi transliterada, tá? Porque na mesma forma que eu digo apóstolo no grego, eu digo apóstolo também no português. Então veja, aqui a palavra didarre, queridos, a palavra didarre, tá? Ela significa no grego didarre ensino. Ensino, doutrina, ato de instruir, discurso, falar em público, isso é doutrina. É o corpo doutrinário, é o conjunto de estudos de uma fé, de uma crença. Isso é didarre. Didarre não é o que muito se pensou no passado, que se achava que doutrina era questão de costume, quanto vestes, quanto a roupa, que em partes tem a sua função, tem a sua importância, tem o seu valor. Eu não quero fugir dessa prática. Um cristão, ele também não pode descuidar do pudor e da modéstia. Agora, no entanto, doutrina é ensino dos apóstolos e da kaitekoinonia, ou seja, koinonia é comunhão, tá? Então, e no partir do pão e nas orações que a palavra proseurais. Então, é interessante, olha como é que diz o hebraico, veshokedim hayu tamid al torat, quer dizer instrução. Torat vem de Torá, que quer dizer instrução. Rachelichim beritecha berutam eleihem uvi feroz lachmam uvte filatam, quer dizer, uvte filatam, quer dizer, vem de tefilá, que é orações, tá? Mas aqui no hebraico a palavra é Torá, al-Torat, tá? Que quer dizer Torá, que vem da expressão Torá, que quer dizer instrução, tá? Então, são questões, doutrina agora, nós sabemos que quer dizer ensino, instrução, corpo doutrinário,
de um determinado segmento, no caso nosso, cristão, tá? Vamos deixar isso bem claro. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Verdade. Agora vamos para o ponto de número 3. A importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente na igreja para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. A palavra vocação do grego, ela quer dizer, ou até do latim, ela quer dizer algo, é uma tendência, é uma inclinação. A pessoa que é inclinada para o ensino. Bom, eu vou dizer para você falando de vocação, eu não tenho inclinação para a música, não adianta, você pode, já tentei tocar instrumento, mas eu não tenho essa vocação, essa inclinação. Deus já me levou mais para a área do ensino, da pregação, da palavra. Cada um de nós recebeu de Deus uma vocação, que vem do latim, que quer dizer inclinação. Para que você foi inclinado? Para contribuir, para o louvor, para a pregação, para o ensino, para a diaconia, para o serviço. Então, há tantas coisas para as quais Deus nos vocacionou. E nem todos temos a mesma vocação, isso é claro. Não são todos que reúnem informações, aí que eu falava antes, exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Quem está no ministério do ensino, ele precisa ter informações exegéticas. E aqui vai a importância de estudar o hebraico, estudar o grego, histórica. O estudante da Bíblia precisa conhecer sobre a história dos assírios, dos egípcios, dos babilônicos, dos medos e persas, dos gregos, dos romanos, dos judeus. É preciso ter um conhecimento cultural desses povos, porque a Bíblia, dentro dela, esses povos estão inseridos. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, acontece muito, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Eu quero salientar aqui a palavra superficialidade bíblica. Olha aqui, gente, isso aqui é uma verdade. Muitos obreiros, às vezes, não é porque são falsos mestres, não é o caso,
até são pessoas espirituais, pessoas de oração, crentes no Senhor, mas no tocante ao estudo, no que tange a dedicação à leitura, ao ensino, aos cursos teológicos, ao culto de ensino, são muito desleixados. E quando vão para os púlpitos de suas igrejas pregar ou ensinar, trazem uma determinada superficialidade bíblica, porque não se dedicaram. Então, você pregador, você professor de escola dominical ou de curso teológico, enfim, é necessário, e o pregador em si, é necessário leitura, estudo da palavra, cursos teológicos, tudo isso nos auxilia para esse importante ministério. Tem que haver dedicação. Aqui nós temos a responsabilidade de um discipulado contínuo. Perceba, estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para, vamos aqui em cima, chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Perceberam? Discipulado contínuo. Uma vez tendo se convertido a Cristo, tendo contato com as Escrituras, ninguém pode bater no peito e dizer: sei tudo de Deus, da Bíblia, não preciso mais estudar, não preciso mais ler a Bíblia. Nem quem aprende e nem quem está ensinando pode gabar-se de tal expressão. Somos eternos aprendizes. Nunca saberemos tudo nesta vida a respeito de Deus e da sua palavra. Sempre que estivermos em constante estudo da palavra de Deus, estamos em franco crescimento. E eu sempre digo, quem não cresce, atrofia. Quem não progride, recua. Então, é preciso estudar a palavra de Deus. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro, letra A, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Eu não posso ensinar da palavra de Deus se eu não creio nela. Se eu não for um batizado, se eu não for um salvo, quer dizer, eu preciso acreditar naquilo que eu ensino. Eu preciso viver aquilo que eu ensino. Então, isso aqui é um ponto de partida. Letra B, o hábito de ler. Olha o que nós já ministramos antes aqui em 1 Timóteo 4:13. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Eu concordo, o brasileiro não gosta de ler. Se comparado a países europeus, né, e japoneses, alguns asiáticos, que têm o hábito de leitura, né? Se as pessoas leem pouco,
a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Nós já vimos esse texto antes. É preciso gostar da leitura, meus amados. É preciso gostar da leitura. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler aqui, né? A gente sempre gosta. Eu acho que esse 2 Timóteo 4,13, não, a gente não leu. A gente fez só o 1 Timóteo. Deixa eu baixar aqui a minha tela para aparecer. Então vamos para 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 13. Olha só que grandeza. Olha que grandeza. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, quer dizer, os manuscritos, porque era a Bíblia naquela época. Então aqui nós temos Tom, Filomem, tá? Filomem, ou Filomem, depende da variante. Quer dizer, a capa, o manto, apeleiton, que deixei em Troade. Pará em grego quer dizer junto a Carpo. Junto a Carpo só pode ser na casa, né? Não está aqui escrito a palavra casa, mas então a palavra deixei em casa. Essa palavra casa não tem aqui no grego, tá? Mas o que está... não tem no grego, claro. O que está aqui é para Carpo, ou seja, junto a Carpo. Só pode ser na casa dele. Então é uma questão interpretativa. Erromenos, alvires, né? Ouvindo. Fere, traze, caita. A Bíblia, eu acho lindo isso aqui, porque você sabe que a palavra Bíblia em grego, olha a tradução de Bíblia. Aqui nós temos Bíblia em grego, e olha a tradução como é que fica para o português, livros. Então eu acho lindo isso. Então a palavra Bíblia é a junção de livros, né? Traze a Bíblia, olha que lindo, né? Malista, especialmente ou principalmente os membranas. As membranas é pergaminho em grego. Vamos ver como é que está isso no hebraico. No hebraico está Hasefarim, quer dizer, os livros, Ach et Hakel Lafim Beroshan. Então aqui nós temos a palavra Hasefarim, os livros, tá? Os livros. Então, queridos, o apóstolo Paulo, mesmo estando na prisão em Roma, ele queria ler. E aí eu sempre pergunto, o que um homem, mesmo próximo da morte, ele ainda quer ler? É porque ele gostava da leitura. Se Paulo, prestes à morte, ainda queria ler, o que sobrará para mim e para você? Não ler a Bíblia ou os livros acerca da mesma é quase comparado a um pecado, se analisarmos a situação que Paulo estava e aqui eu e você estamos. Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia. Olha o que eu falava antes. Suas questões culturais, linguísticas, exegéticas. Quer dizer,
a cultura dos povos, a questão idiomática, a questão exegética, a compreensão e interpretação dos textos, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Quantas heresias, quantas seitas utilizam a própria Bíblia, mas distorcendo o seu ensino, porque má interpretação, falta do conhecimento da palavra de Deus. Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. Que palavra linda! Teologia em fogo, quer dizer conhecimento, estudo da palavra com unção, poder do Espírito Santo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Olha, tem uma geração aí, gente, que não quer saber de estudar. Pregadores que não gostam do ensino, do estudo da palavra. E quando vão para os púlpitos sem mensagens, vazios de conteúdo, e quando se falta o conteúdo, se tenta outros artifícios, empobrecendo o púlpito evangélico. Conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Teologia esfria. Não, o que esfria é pecado, meu amigo. O que esfria é comprar e não pagar. O que esfria é a fornicação, é o adultério, é a cobiça, é a inveja, é as facções, é as iras, é as contendas. Isso esfria. Estudar a palavra não esfria ninguém. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento. Pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Veja, formado aos pés de Gamaliel, nas melhores escolas rabínicas da época. E depois estudou diretamente com o próprio Senhor Jesus, que em algumas aparições trouxe várias explicações para Paulo de determinados assuntos da doutrina cristã. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Aí que eu me refiro. Conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas no mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Chegamos ao final da nossa aula. Tente responder a estas perguntas que estão aqui no vídeo. Você pode parar o vídeo, voltar, estudar de novo. Tente responder aí num caderno para você mesmo. Aproveite esse ensino da palavra de Deus. Eu convido você para, na próxima lição, na semana, estudarmos a lição de número 11, o presbítero, o bispo ou ancião. Será o nosso próximo assunto. Deus abençoe a sua vida, foi um prazer ter estado contigo. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus permitir.